Vivemos em uma era sem precedentes, onde a tecnologia e a comunicação avançaram a um ritmo que nossos antepassados mal poderiam imaginar. Hoje, em questão de segundos, podemos acessar informações de qualquer lugar do mundo, ler notícias de todas as partes do globo e nos conectar com pessoas de diferentes culturas e realidades. No entanto, com essa explosão de informações, surgiu um fenômeno igualmente preocupante: a proliferação das chamadas fake news ou notícias falsas. Essas informações distorcidas, deliberadamente criadas para enganar, manipular ou causar confusão, têm o poder de influenciar opiniões, moldar comportamentos e, em muitos casos, causar divisões profundas na sociedade. O impacto das fake news é amplo e devastador. Já vimos eleições serem influenciadas, mercados financeiros serem manipulados e, em casos extremos, até mesmo vidas humanas serem perdidas por causa de informações falsas disseminadas nas redes sociais. Essas notícias, que muitas vezes parecem inofensivas à primeira vista, carregam consigo o potencial de gerar pânico, desconfiança e divisão. E, em meio a esse turbilhão de desinformação, como podemos, enquanto cristãos, discernir o que é verdade e o que é falso? Como podemos garantir que nossas vidas e decisões estão baseadas em fatos e não em enganos? Esse dilema não é novo. A luta entre o que é verdadeiro e o que é falso tem sido uma constante na história da humanidade, desde o Jardim do Éden até os dias de hoje. No Éden, vimos o primeiro exemplo de desinformação espiritual, onde Satanás, na forma de uma serpente, distorceu a palavra de Deus e enganou Eva, levando à queda da humanidade. A serpente não apresentou uma mentira direta, mas uma meia-verdade, um engano habilmente disfarçado de fato, que teve consequências catastróficas. A partir desse momento, a batalha entre o fake e o fato se tornou central na experiência humana. E essa batalha não se restringe apenas ao mundo físico. Ela se estende ao reino espiritual, onde o inimigo de nossas almas constantemente tenta nos desviar do caminho de Deus através de mentiras sutis, distorções e falsas promessas. O fake, no contexto espiritual, muitas vezes se apresenta como algo atraente, algo que promete satisfação imediata, poder ou conhecimento, mas que na realidade nos afasta da verdade de Deus e nos coloca em perigo. Por outro lado, temos a verdade suprema encarnada em Jesus Cristo. Ele não apenas falou a verdade, mas ele próprio é a verdade. Em um mundo onde a falsidade parece prevalecer, Jesus nos convida a ancorar nossas vidas nele, a permanecer em sua palavra e a buscar a verdade que nos liberta. Sua declaração em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é apenas uma afirmação teológica, mas uma orientação prática para todos os que buscam viver uma vida plena e verdadeira. Neste vídeo, vou explorar como essa batalha entre o fake e o fato se desenrola em nossas vidas diárias, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Vamos examinar os perigos do engano, a segurança que encontramos na verdade de Cristo e como podemos nos equipar para discernir e resistir às mentiras que nos cercam. Que você possa, ao final desta mensagem, estar mais preparado para enfrentar um mundo saturado de falsidade, firmando-se na verdade que só se encontra em Jesus Cristo. Mergulhe comigo, preste bem atenção e tire sua própria conclusão sobre o que é fake e o que é fato. Prepare-se para mergulhar em exemplos poderosos e lições práticas que vão revelar a importância crucial de discernir a verdade em meio ao caos e à confusão. Primeiro ponto. O primeiro engano. O fake no Jardim do Éden. Gostaria de começar esta jornada com a narrativa de Gênesis. No Jardim do Éden, encontra-se a primeira instância registrada de uma fake news espiritual. A serpente, Satanás, confronta Eva e distorce a verdade de Deus.
Este é um momento crítico na história humana, onde a mentira e o engano são introduzidos no mundo. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 5 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui vemos Satanás usando uma estratégia sofisticada, comum ainda hoje, uma meia-verdade. Ele não nega diretamente a palavra de Deus, mas insinua que Deus está escondendo algo de bom de Adão e Eva. Essa insinuação plantou a semente da dúvida e do orgulho no coração humano. Eva, ao invés de rejeitar a distorção da verdade, começa a ponderar sobre ela. E isso a leva ao pecado. Este evento é fundamental para entendermos a natureza do engano espiritual. O fake sempre tem uma aparência de verdade, algo que parece bom ou que satisfaz nossos desejos imediatos. Mas o que parecia ser uma simples distorção trouxe a queda, a morte espiritual e a separação de Deus, com consequências que reverberam até os dias de hoje. Este é o poder destrutivo das mentiras. Segundo ponto: o contexto histórico e cultural do engano. Para enfrentarmos melhor o impacto do engano no Éden, é necessário considerar o contexto cultural e psicológico da época. Adão e Eva viviam em um estado de inocência e plena comunhão com Deus. Eles não conheciam o mal e sua percepção do mundo era pura. Introduzindo a ideia de que eles poderiam ser como Deus, aqui vemos o primeiro exemplo de manipulação psicológica, onde Satanás explora o desejo humano de poder e autonomia. Essa mesma técnica de manipulação pode ser observada ao longo da história. No antigo Israel, durante o reinado de diversos reis, os falsos profetas proliferavam, muitas vezes oferecendo mensagens confortáveis e populares, em contraste com os verdadeiros profetas de Deus, que proclamavam verdades impopulares e muitas vezes dolorosas. Jeremias, capítulo 23, versículo 16, diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Aqui, Deus, através de Jeremias, denuncia os falsos profetas que alimentavam o povo com falsas esperanças, desviando-os da verdade de Deus. Este é um exemplo claro de como o fake pode ser muito mais atraente do que o fato, porque ele fala ao nosso desejo de conforto, segurança e validação. Terceiro ponto: Jesus, a verdade encarnada. O fato supremo. Contrapondo-se a todas as mentiras e enganos, temos Jesus Cristo, que não apenas proclamou a verdade, mas se apresentou como a verdade encarnada. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta afirmação é radical e exclusiva. Jesus não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Isso significa que para discernirmos o que é verdadeiro em nossas vidas, devemos ancorar nossa compreensão em Cristo e na sua palavra. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que criam nele: Se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, Jesus destaca a importância de permanecer em sua palavra como meio pelo qual conhecemos a verdade. A verdade, em Cristo, não apenas nos informa, mas nos transforma. Ela nos liberta dos enganos que nos aprisionam. Esse é o poder da verdade divina.
Enquanto o fake escraviza, o fato, a verdade de Deus, liberta. No contexto geográfico e cultural de Jesus, ele estava falando a um povo sob o domínio romano, onde as verdades políticas e sociais eram frequentemente manipuladas para manter o controle. A mensagem de Jesus, portanto, não era apenas espiritual, mas subversiva em contexto social e político, desafiando as falsas narrativas de poder e controle. Quarto ponto: discernindo o fake do fato. A armadura de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18, Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus, uma metáfora que remonta ao soldado romano que estava constantemente preparado para a batalha. Paulo usa essa metáfora para ilustrar a necessidade de estarmos espiritualmente preparados para discernir e resistir aos ataques do inimigo, que muitas vezes vem na forma de mentiras e enganos. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A verdade é o primeiro elemento mencionado na armadura de Deus. Isso sugere que, para estarmos espiritualmente seguros, devemos primeiro estar ancorados na verdade de Deus. Sem isso, todas as outras partes da armadura são vulneráveis. Paulo também menciona o escudo da fé, que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos inflamados podem ser entendidos como as mentiras e enganos que o inimigo lança contra nós. Portanto, a fé em Cristo, firmada na verdade de Sua palavra, é nossa defesa contra o fake. Quinto ponto: examinando tudo. O padrão da palavra de Deus. No Novo Testamento, encontramos uma exortação constante para examinar tudo à luz da palavra de Deus. Os bereanos, mencionados em Atos, capítulo 17, versículo 11, são um exemplo clássico de uma comunidade que não aceitava as coisas sem antes verificar sua veracidade nas Escrituras. Esse espírito de investigação é crucial em um mundo inundado por informações contraditórias. É fácil ser levado por ensinamentos que parecem bons à primeira vista, mas que, quando examinados à luz da palavra de Deus, mostram-se falhos. Essa prática de examinar tudo não é apenas uma defesa contra falsas doutrinas, mas também um exercício que nos ajuda a crescer em discernimento e sabedoria espiritual. No contexto histórico, os bereanos estavam em uma posição única. Eles viviam em uma época de grande diversidade de pensamentos religiosos e filosóficos. O Império Romano era um caldeirão cultural, com influências de várias religiões e filosofias. Essa diversidade exigia um discernimento ainda maior para não se deixar levar por ensinamentos superficiais. Eles nos ensinam a importância de não sermos cristãos passivos, mas ativos em nossa busca pela verdade. Sexto ponto: o impacto psicológico do fake e do fato. É importante reconhecer o impacto psicológico que as mentiras e a verdade têm sobre nós. As mentiras, ou o fake, podem gerar medo, ansiedade e desespero. Pense no efeito psicológico que a serpente teve sobre Eva. A mentira dela gerou uma desconfiança em relação a Deus, minando a segurança que Eva tinha na bondade de Deus. Da mesma forma, hoje, as mentiras que aceitamos podem nos afastar da paz e confiança em Deus, levando-nos ao medo e à dúvida. Por outro lado, a verdade, ou o fato, tem um efeito libertador e curativo. Jesus nos diz que a verdade nos libertará. Quando conhecemos a verdade de Deus, ela nos fortalece e nos guia no caminho da paz. Ao longo deste sermão, vimos como o conceito de fake e fato transcende as meras notícias e informações que encontramos em nosso dia a dia, penetrando profundamente em nossa vida espiritual e relacional. Desde o Jardim do Éden, onde a primeira mentira levou à queda da humanidade, até a revelação de Jesus como a verdade encarnada, percebemos que a batalha entre a falsidade e a verdade continua. Esta luta não é apenas externa, mas interna, impactando nossa mente, nossas emoções e nosso relacionamento com Deus.
Historicamente, culturalmente e até psicologicamente, a luta para discernir o fake do fato é uma constante na experiência humana. No entanto, como seguidores de Cristo, temos uma âncora segura na verdade da palavra de Deus. A Bíblia fornece as ferramentas e o discernimento necessário para enfrentar um mundo cheio de engano. Quando estamos firmados na verdade de Deus, revestidos com sua armadura e praticando o exame cuidadoso das Escrituras, somos capazes de resistir às mentiras que tentam nos desviar do caminho de Deus. Pense nisso. A verdade de Deus não apenas informa, mas transforma. Ela liberta das correntes do medo, da dúvida e do engano, trazendo paz, segurança e direção em meio ao caos. A verdade, como ensina a palavra, é um escudo e uma fortaleza, protegendo-nos dos dardos inflamados do inimigo. Portanto, ao enfrentar as complexidades deste mundo atual, um mundo saturado de fake news, teorias da conspiração e distorções da verdade, que você possa sempre voltar para a fonte da verdade, Jesus Cristo e sua palavra. Que você possa viver como farol de verdade em um mar de engano, refletindo a luz de Cristo em todas as áreas de sua vida. Lembre-se sempre, enquanto o fake pode confundir e aprisionar, o fato, que é a verdade de Deus, liberta e conduz a uma vida abundante e eterna. Se este vídeo tocou seu coração, gostaria de pedir um pequeno favor. Deixe seu like aqui embaixo. Isso faz uma grande diferença e ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E se você ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, não hesite em compartilhar. Juntos, podemos espalhar a verdade e ajudar ainda mais pessoas. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.